Olá, meu nome é Lucas e hoje nós iremos falar sobre o livro O Conto de Aia. Bem, antes de eu começar, já quero avisar que aqui eu não vou falar nenhum spoiler, nada sobre o livro ou muito menos a respeito da série. Eu quero fazer um comparativo apenas em termos de sensações que eu tive ao ler o livro e também a série que eu retomei assistir. Antes de eu ler o livro, eu já tinha assistido, se eu não me engano, eu acredito que seja a primeira temporada da série. Porém, depois eu acabei me perdendo, também eu acho que só tinha saído a primeira e depois foi saindo as outras e eu acabei não assistindo. Mas o livro, ele traz um assunto que eu particularmente gosto bastante e me atrai esse tipo de leitura, assim como também de eu assistir. E por isso que quando eu vi o livro, eu falei, poxa, vou ler primeiro o livro e aí depois eu retomo a assistir a série do zero. Bem, o livro O Conto de Aia, de Margaret Atwood, é um livro que ele fala sobre... Ele passa nos Estados Unidos entre o século 20 e 21 e ele retrata ali o que vem acontecendo através da radiação e também da guerra, fazendo com que muitas mulheres se tornem estéreis. Por sua vez, essas mulheres e por meio à guerra, a religião entra em ação e isso é muito forte, muito presente, tanto no livro quanto na série, mostrando como, e isso até dá medo, porque é algo que a gente começa a ver que é extremamente realidade, que é algo que pode acontecer. Então isso, a religião acaba se tornando aí a linguagem que o governo começa a utilizar e para orientar os seus decretos, as suas leis, as suas normas, e as mulheres que ainda existe ali, e essas mulheres, elas têm a possibilidade de engravidar, elas são propriedades do governo. Assim, elas acabam sendo emprestadas, ou talvez eu diria que elas acabam sendo forçadas a viver em casas de pessoas do alto escalão ali, comandantes e assim por diante, e junto com as esposas acabam tendo rituais ali onde ela acaba tendo relações sexuais junto com a autoridade ali da casa para gerar filhos para aquela família, e assim elas vão fazendo rodízio. Esse é o resumo da história. Claro que por trás disso tem muita coisa, principalmente na personagem principal, que é a Offred. Ela tem 33 anos, e aí o livro conta a história dela e a visão dela sobre tudo isso. Conceitos sobre o livro. Pontos positivos. O primeiro ponto positivo que eu gosto do livro é a história. É uma história extremamente, eu acho que sempre vai ser uma história muito atual. Então, independente que seja... É um livro que já foi escrito há um tempinho, mas mesmo que ele tenha sido daqui, sei lá, 10, 20, 30 anos... Espero que as coisas que relate aqui não estejam acontecendo, mas que vai ser um livro presente, principalmente por conta que hoje a religião acaba sendo muito utilizada, em meio aos governos. Outra coisa que eu gosto bastante do livro é a forma como ele foi escrito. Isso eu vou dizer um ponto positivo e um ponto negativo. O livro ele traz muito detalhe, ele é rico em detalhes, então toda cena do livro, ele vai relatar exatamente o que estava acontecendo, quais são as pessoas que estavam, como que elas estavam vestidas, até tipo o cabelo delas, enfim, é um descritivo muito grande. E isso faz com que você, ao ler, tenha realmente a visão completa, mesmo se você não assistiu a série, não tenha visto nada, você vai conseguir ter as mesmas sensações como se você estivesse assistindo. E como eu disse, isso é um ponto positivo, mas também é um ponto negativo, porque muitas vezes você passa páginas descrevendo e a coisa não anda, né? Então você acaba ali tendo que realmente ler e não vai, a história fica parada. Sinceramente, eu tive essa sensação do livro também, que o livro ele fica preso a muitas coisas e a muitos pequenos eventos que se tornam eventos de horas e apenas é um evento ali de 5 minutos, mas você perdeu 10, 20, 30 páginas acontecendo aquele mesma ocasião ali. Algo que eu não, assim, no começo
eu fiquei um pouquinho atrapalhado, mas que depois eu aprendi e entendi a linguagem e a forma como ela escreve, é que a autora, ela tem o hábito de colocar muitas informações, ou seja, muitos eventos no mesmo parágrafo, na mesma história, no mesmo momento. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo uma coisa ali no presente, existe o pensamento da personagem, onde ela percorre coisas que ela pensa em possibilidades, no que vai acontecer, no que está acontecendo, no que foi o passado dela. Então você às vezes se perde, e até mesmo nesses pensamentos entram outros personagens, outras falas, e às vezes não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo no momento. Então, para você que faz leitura dinâmica, talvez aqui vai ser um pouco complicado, porque você vai ter que parar e voltar porque você não entendeu certas partes do livro. O livro ele se torna mais emocionante e um pouquinho mais ativo, principalmente aos últimos capítulos dele. Então, assim, não soltando spoiler, mas para você entender o ritmo de leitura, isso você às vezes no início vai ser uma leitura um pouco mais arrastada, por mais que acontece diversas coisas a todos os momentos e coisas que chamam bastante atenção. Eu lamento que algumas coisas não tenham sido passadas ou reforçadas, alguns eventos, algumas coisas que poderiam ter repetido e ter tido mais história, mas que acabou não acontecendo no livro. Teve pequenos momentos e momentos únicos, mesmo a gente sabendo que talvez aquilo dali era um evento diário que acontecia na história da personagem. Por fim, o livro ou a série. Particularmente no primeiro episódio da série, você lê tudo que está escrito no livro. Claro que existe muito mais da história da personagem e de outros eventos que no segundo, terceiro capítulo da primeira temporada você irá conseguir visualizar. Mas, se você é o tipo de pessoa que não gosta muito desses pontos que eu coloquei como negativo no livro, talvez seja interessante você ir direto para a série. Eu posso dizer que se você visualizar a série, você não vai estar perdendo nada do que o livro talvez diga ou fala. A série, ela coloca algumas situações e alguns momentos de uma forma um pouco diferente do que é retratado no livro. Então, existem algumas situações que acontecem, mas a gente sabe que não é exatamente daquele jeito. Ou então, ele acaba, digamos assim, comendo alguma parte ali e já avança para uma situação. Então, tem coisas que no livro acaba sendo bastante interessante por conta disso, de você ler. Agora, se você gosta de uma leitura extremamente rica em detalhes e com uma história extremamente, como eu posso dizer, com uma história extremamente atual e moderna e ao mesmo tempo tão presente nos nossos dias, a leitura vale super a pena. Ele não é um livro muito extenso, então é uma leitura que, mesmo se você ler um pouquinho cada dia, tenho certeza que não vai passar de uma semana o livro. Ele é fácil de ler. Então, a minha recomendação é: leia o livro, quem gosta, quem quer realmente esse tipo de leitura. É um livro que eu leria de novo? Possivelmente não. Eu acredito que eu não leria novamente. Mas um ponto positivo que eu acabei esquecendo de falar é que esse livro ele é da editora Rocco. Essa versão que eu tenho aqui dele é a versão primeira, eu acho que eles lançaram, e agora com o lançamento do segundo livro, que dá continuação, e esse eu ainda não li, pretendo ler, eles lançaram então uma nova versão do livro, fazendo assim um joguinho, por assim dizer, tanto numa edição luxo, de capa dura, como também numa versão de brochura, com esse novo layout aqui. Internamente eu acho que não teve grandes mudanças, né? Eu não acabei pesquisando indo tanto a fundo, mas a estrutura do livro, mesmo nessa edição, ela é muito boa. É uma edição então que contém ali orelha, a diagramatura é ótima, o tipo de papel que tem no livro e acabamento é sensacional. Eu não sou tão expert assim para poder dizer qual que é a gramatura do... Mas é muito bom o livro como um todo para se ler e eu recomendo. Agora, se você é um pouquinho, não vou dizer uma pessoa que acaba ali não tendo esse apego muito forte
com a leitura e ao mesmo tempo, se a história não anda, você fica triste, talvez seja melhor você assistir a série. Porque o livro talvez você vai acabar deixando pela metade. Bem, agora é com você. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu gostei. Também coloque embaixo se você já leu o livro, o que você achou, se você ainda não leu, se você já viu a série, o que você achou. Conta pra mim também. E não deixe de me seguir nas redes sociais. Está aparecendo aqui e também está aqui embaixo nas descrições. Caso você queira comprar esse livro, também vou deixar um link aqui embaixo que você pode aproveitar todas as promoções que a Amazon tem, tanto com esse livro e tantas outras ofertas. Até mais, gente. Tchau, tchau.